Nós saudamos a todos que participam conosco, com a paz do Senhor Jesus. Estamos no programa A História do Cristianismo. Estão conosco aqui, participando deste programa, no dia de hoje, o pastor Luiz Eugênio, secretário-geral do presbitério. Paz a todos. E o pastor Serlon, professor de História. Paz do Senhor Jesus aos irmãos. No capítulo anterior, nós falamos sobre a patrística e a defesa da igreja interna e externa. No episódio de hoje, ainda dentro do século II, ou do segundo século, então no episódio passado nós falamos da sucessão, o primeiro século que viveu sem os apóstolos, mas com seus sucessores, ou assim chamados, né? E neste episódio nós vamos falar da perseguição sempre constante do Império Romano sobre a igreja, destacando esse título que é As Catacumbas de Roma. Nós vamos pedir para iniciar esse programa o pastor Luiz Eugênio sobre as Catacumbas de Roma, explicando. Bom, antes aqui de entrar para o primeiro programa, vamos ler um texto da palavra, que em Hebreus 11:38 diz o seguinte: homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas e pelos antros da terra, né? Ou seja, esses homens viviam, aqui homens que o mundo era digno, viviam na terra mesmo, né? Antes da terra aqui, nos buracos da terra. Agora veja só, nós estamos falando aqui de catacumbas. As catacumbas podemos dizer assim, túneis subterrâneos, né, que tinha, principalmente falamos aqui Roma, principalmente Roma, tinha outras cidades que tinham catacumbas também. E essas catacumbas eram usadas normalmente para sepultamento ali dos cristãos. Por quê? Um dos motivos, talvez o Serlon, depois voltando cá, pode explicar outros motivos, o preço do sepultamento era muito caro. Se hoje é caro, já era caro naquela época lá, certo? E é caro, o sepultamento é caro. Hoje, naquela época era caríssimo, porque a terra, o sepultamento em Roma era uma coisa muito cara. Tanto é que os romanos, normalmente, eles incineravam os corpos, né? Agora, os cristãos, como não tinha essa prática, judeus também, eles usavam as catacumbas, né? E tem ali a questão desse sepultamento nas catacumbas, era a forma que ele achava, porque era caríssimo um sepultamento na época, e pessoas que queriam sepultar realmente. Então, normalmente, ali o que acontecia? Na catacumba, o corpo era envolto num lenço, que era colocado ali nas covas, lá, né, nos locais. Mas é interessante lembrar que eles não aproveitaram as catacumbas somente para sepultamento, né? Eles faziam muitas reuniões, culto ali debaixo mesmo debaixo da terra mesmo, né? Debaixo da terra. Quem já visitou Roma, talvez visitou a catacumba, tem algumas catacumbas que estavam até pouco tempo disponíveis para visitação, né? Tinha algumas que estavam disponíveis para visitação lá. Então, veja só, eles usavam, e ali os cristãos, eles sepultavam seus mortos, e ali faziam os seus cultos também. E interessante lembrar que, diante da perseguição, é um lugar também de esconderijo dele, é um esconderijo dos cristãos. Agora, essas catacumbas ela foram reabertas, acho que foi em 1570 e pouco, 78. 1578 que foram abertas, foram obstruídas, foram ali limpas, poder as pessoas visitar essas catacumbas. E o que é muito importante também é a questão das inscrições que eram deixadas nas catacumbas, né? Porque aquilo ali deixa uma diferença entre, podemos dar até alguma referência depois, do que os que não eram cristãos, como é que eles consideravam a morte. E os cristãos, como é que eles consideravam? Na verdade, havia um sentimento de desânimo, né? Desânimo, de vingança do Criador diante deles, quando falava em morte. Daqueles que não eram cristãos pagãos, tinha esse pensamento. Sendo que os cristãos tinham outra mentalidade. A questão da eternidade, tudo já era outro pensamento. Então, nós vamos observar que nesse sepultamento,
havia, nos que não eram cristãos, tinham aqueles que consideravam até mesmo vingança do Criador, até quando perdia-se alguém. Nas lápides ali, na sepultura, tinha isso escrito. E tem muitas inscrições que eram deixadas por pessoas, por exemplo, várias inscrições nas lápides ali, das frases que eram colocadas. Vamos ver aqui, por exemplo, aqui jaz uma alma eternamente amada. Então, tinha as inscrições colocadas. Descansa em paz, querido, querida. Então, tinha todas essas questões e tinha até, eu lembrava que o pastor Jotinho, quando ele pregava sobre isso, ele falava que aqui foi sepultado um que morreu espreguiçando, não sei o quê. Tem um negócio desse que ele falava, as lápides. Tinha os tipos de lápides que era a verdadeira vida da pessoa, a pessoa colocava um resumo numa frase com a vida da pessoa. Né? Mas é interessante que isso aí surgiu do século II, né? Estou falando a partir do século II, exatamente. Foi até o século V, mais ou menos. Até o século IV, né? Até o IV, o V começou foi utilizado ali. Agora, essa questão de usar essas catacumbas foram um registro histórico, foi um registro importante, porque é um registro histórico para a própria igreja, né? Do que acontecia naqueles que partiam, aqueles que eram mortos com perseguições violentamente. Então, a história ficou registrada de uma forma extraordinária, a história desses que foram perseguidos, né? E foram lançados, por exemplo, nas covas. E o texto bíblico já falava aqui, falava nesse sentido, porque já no tempo de Jesus, os cristãos já eram perseguidos, né? Depois de Jesus aqui, Hebreus, aqui falando sobre a perseguição, Jesus já foi perseguido, e os cristãos, os servos de Deus, continuaram sendo perseguidos. Depois, a perseguição nunca passou no mundo, a perseguição. Até hoje existe do mesmo jeito. Né? E crentes morrendo, servos morrendo em diversos lugares do mundo. Você vê, agora mesmo recebi uma visita de alguns países, aqui, Antônio Carlos, lá é proibido mesmo até construir igrejas. Você vê, pode construir igreja, reúne nas casas, é proibido construir igreja. Então, nós temos... hoje o mundo continua com esse mesmo problema. O Brasil tem essa liberdade, mas o mundo continua. Né? Continua. Então, estamos falando aqui sobre as catacumbas. Inicialmente, as catacumbas eram uma descrição, vamos pedir até para colocar na edição, colocar uma foto, né? Ou algumas fotos dessas catacumbas. Elas eram compostas por túneis. Imaginem uma porta larga, não é? E o túnel. E as sepulturas, elas eram colocadas nas paredes. Era como se fizesse uma escavação na parede com vários andares, 3 sepulturas, 4, e ali eram sepultados os cristãos. O pastor Luiz Eugênio lembrou aqui muito bem que os cristãos, acompanhando o entendimento dos judeus que traz as tradições das escrituras sagradas, eles não usavam do expediente de cremar ou incinerar. Eles sepultavam os corpos. Essas catacumbas, que tem essa descrição, elas se situavam fora dos muros da cidade. Acredito que o pastor Serlon vai ter mais informação sobre isso aí. Mas, apesar de ser um lugar de sepultura, aliás, muito grande, muito extenso, a quantidade de pessoas sepultadas ali era muito grande. E os túneis também eram bem extensos. Lembrando que, durante todo o tempo da igreja, também citado aqui, a igreja foi perseguida. E acabou que as catacumbas se tornaram lugares de refúgio das perseguições que sofriam. Falou-se aqui das restrições, né? O Império Romano tinha várias restrições. Se alguém fosse encontrado com uma Bíblia, seria interrogado. Se alguém
fosse denunciado que era cristão, seria denunciado. E, perante as autoridades, ele deveria prestar adoração a César. Como ele não ia fazer isso, ele iria para a arena em seguida. Então, como eles eram perseguidos, as catacumbas se tornaram, além de servir de sepultamento, de lugares de culto, lugares de refúgio, até de habitação, vivendo escondido ou se protegendo da perseguição romana. Agora, vou pedir ao pastor Serlon para dar mais informação, mas também seria interessante nós localizarmos como é que estava a sucessão romana, não é? Quem eram os imperadores aí nesse século II, como se deu também essas perseguições. Amém. Contextualizando assim no tempo, as catacumbas, as principais catacumbas, começam a ser construídas no século II da era cristã. Para que os irmãos possam ter uma referência, o século II começa no ano 101. Então, a partir desse século, começam a ser construídas as catacumbas e elas vão ser construídas em grande escala até o momento em que o Império Romano libera, o Império Romano descriminaliza o culto cristão. Roma era uma cidade que tinha muros ao seu redor e, como já foi colocado, um terreno dentro de Roma era muito caro, dentro da cidade de Roma. Então, as catacumbas ficavam fora dos muros, não só na cidade de Roma, mas em Nápoles também havia catacumbas, em Siracusa, havia em outras cidades da Itália. Então, existem evidências históricas de que essas catacumbas, a grande parte delas foram construídas em terrenos, em propriedades que pertenciam a servos de Deus que tinham recursos financeiros, que eram abastados e que permitiam que no subsolo dos seus terrenos fossem construídas essas catacumbas. Depois o pastor Antônio Carlos, que tem formação como engenheiro, pode comentar a peculiaridade do material mineral que existia ali, né, que permitia que houvesse essas escavações. E uma coisa impressionante, meus amados, nessas catacumbas existe uma estimativa, pastor Luiz Eugênio, de 4 milhões de pessoas sepultadas, para os irmãos terem uma ideia do que se trata. Situando no tempo, no século II da era cristã, Roma estava no apogeu do seu domínio. O Império Romano estava na fase do chamado Alto Império. E como se trata de um período muito longo de tempo, estamos falando aí de pelo menos 200 anos, 200 e poucos anos, nós vamos ter muitos imperadores, nós vamos ter as fases mais terríveis da perseguição aos cristãos, inclusive, historicamente falando, o pior imperador para os cristãos não foi Nero, foi Diocleciano. Ele foi aquele que teve a perseguição mais atroz, que mais aniquilou cristãos. Então, é um período muito grande que pega ali o Alto Império Romano, mas também a partir do século III, o período do Baixo Império Romano, que é quando Roma começa a ter uma grande crise por uma série de circunstâncias que nós vamos trabalhar nos próximos programas. E as catacumbas, elas tinham aqueles nichos, né, aqueles espaços que eram preenchidos, e eles iam formando andares. As fotos que vão ser colocadas na edição e que ilustrarão isso que estamos dizendo, certamente darão aos irmãos uma compreensão mais ampla. Fala-se de mais de 800 quilômetros de catacumbas. Eram corredores subterrâneos, onde ali, a princípio, servia para o sepultamento dos servos de Deus, sepultamento dos cristãos. Era muito simples, o pastor Luiz Eugênio chegou a comentar que no começo eles envolviam o corpo em um lençol e depositavam ali, só que com o passar do tempo, esse processo de sepultamento se torna mais sofisticado. Passa a haver inscrições, desenhos, os chamados epitáfios, que são essas mensagens que falavam um pouco ali, resumiam a vida, a experiência daquela pessoa, e há um número muito grande de imagens, de desenhos, de afrescos que foram catalogados. E uma coisa muito interessante, os estudos dessas representações, desses epitáfios, desses textos, dessas inscrições, revelam muitas coisas sobre como os nossos irmãos interpretavam as Escrituras, sobre a expectativa deles em relação à vida eterna. Havia até um certo equívoco, né? Como a palavra de Deus fala sobre a ressurreição dos mortos, eles achavam que o corpo tinha que ser, de alguma maneira, preservado para que tornasse possível a ressurreição. E nós sabemos que
independentemente de como se tenha dado a morte, né, o destino desse corpo físico, nós ressuscitaremos com Cristo, né, os que estiverem mortos no dia da sua vinda. Mas a palavra que mais aparece nos epitáfios, uma das palavras que mais aparece é a palavra paz. É uma palavra que aparece recorrentemente. Outra é o termo grego para que eles usavam como ali um acrônimo, né, Ictus, né, que é peixe em grego, e que era um acrônimo com as letras iniciais em grego da expressão Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Ela aparece muito. Existem desenhos de cenas da Bíblia, desenhos em afrescos, por exemplo, de Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo ardente, um afresco representando a última ceia, afrescos de cenas de Moisés, de Noé na arca, na época do dilúvio. Então tem uma riqueza, inclusive, artística. Tem até uma expressão, né, que se usa nas artes, arte protocristã. Tem essa expressão aí, quem é da área de artes vai identificar essa frase. Então existe uma riqueza artística, de afrescos, de monogramas, de expressões ali até poéticas, mas sobretudo uma riqueza de uma herança, de um testemunho de fé. As catacumbas, elas são preciosas para que nós possamos compreender mais sobre como os cristãos viveram aqueles desafios. Só um esclarecimento, como as catacumbas estão numa área hoje muito ligada à religiosidade tradicional, muitas catacumbas têm nomes de santos, mas esses nomes foram dados a posteriori. Esses nomes não são os nomes originais. Em contraposição, existem catacumbas que até hoje preservam nomes das pessoas que eram proprietárias daquele terreno, como, por exemplo, as catacumbas de Domitila. E a Domitila, Flávia Domitila, ela era sobrinha do cônsul Flávio Clemente e ela era uma convertida. Inclusive, por ela ter se convertido, ela foi exilada da cidade de Roma. As catacumbas de Priscila, e elas ocupam uma área realmente muito grande do subsolo de Roma. É algo, de fato, fantástico. Tudo bem. Pastor Isogênio, tem mais algum comentário sobre... eu queria só fazer um comentário aqui. Antes de entrar no comentário, eu queria fazer um comentário sobre os nossos telespectadores, ouvintes que estão conosco aqui. Lembrar, né, desse pessoal que faz o comentário aqui. Estou vendo alguns aqui, por exemplo, Dona Carla, Vilma Costa, aqui nós temos Fernando, pessoas já têm participado dos programas, Ivan, Francisco, Maranato, Senhor Vem. Aqui teve um até da Espanha que comentou aqui, a Margarete Pereira, aqui na Espanha, em minhas visitas ao castelo, eu estava fazendo um comentário dela aqui também. Que bom. E a pessoa participando. Agora, nós estamos vendo aqui o seguinte, a questão dessas as inscrições. O que é mais interessante nessas catacumbas são as inscrições deixadas pelos cristãos. As inscrições deixadas ali é que essas inscrições revelam a fé e a esperança daqueles que estavam partindo ali e das famílias deles também, porque eles escreviam coisas que eram frases que deixava sempre um recado de fé. Esse recado de fé é importante porque eu sempre lembro do meu primeiro pastor, quando ele estava muito doente, né? Ele estava já com câncer, né? Aí ele pôde falar assim, o câncer está me corroendo todo por dentro, mas não correu 1 milímetro da minha fé. Então, essas pessoas morriam, esses que eram colocados nas catacumbas, muitos deles morriam na perseguição romana, a perseguição cruel mesmo, injusta. Mas eles, eu lembrei aqui da situação dessas catacumbas, que eles recolhiam os seus mortos para o sepultamento. Eu lembrei de José, lá no Egito, quando ele pediu para, quando voltar lá, levar os ossos dele, né? José pediu isso lá, né? Eles tinham essa preocupação. E aqui os cristãos das catacumbas eram sofredores, mas expressavam na alma deles a alegria de ter o Senhor na vida deles, certo? Porque a expressão, você vê a expressão, por exemplo, certamente as famílias deixavam essas inscrições nas lápides ali, por exemplo, aqui, ninguém morre quando permanece vivo no coração dos que amamos. As famílias que sempre amado, sempre amando, né?
generoso de coração, constante na fé. As frases que ele deixava. Outra aqui, até que estejamos juntos novamente. Falando, você está indo agora, mas depois vão estar juntos. Então, a questão da situação das catacumbas, você viu o sofrimento daqueles irmãos ali, o sofrimento, mas a fé que os fazia, embora no momento triste, se alegrar com a esperança da eternidade, né? Isso que alegrar a vida dele. Então, as catacumbas são um testemunho de uma igreja que foi perseguida, foi massacrada, mas não morreu diante da perseguição, da destruição. E é uma palavra que nós damos até para muitos irmãos que sofrem perseguição em diversos locais, às vezes no trabalho, às vezes no país que ele está passando, ali, a vida dele. Mas ele não desiste da fé, né? E esses irmãos deixaram o exemplo daqueles que em vida deixaram o exemplo. E na morte a família registrou que foi a vida dele, uma vida de fé. Como botou isso aqui, ó. Esse que generoso de coração, mas constante na fé, né? E outra, até que estejamos juntos novamente. Então, você vê a família consolada, as família com a esperança nas catacumbas, registrando a firmeza deles na fé, né? Exatamente. Isso é muito importante. Né? Agora imagina o impacto que tinha para eles quando eles liam, por exemplo, a carta a Esmirna, né? Quando nós temos a compreensão, né, do que é o momento que Esmirna profetiza, justamente esse momento dos mártires. Mas imagina aqueles irmãos reunidos lendo naquelas catacumbas a promessa de que o que vencesse não sofreria o dano da segunda morte. Como isso devia falar o coração deles, como isso devia ser algo maravilhoso. E uma coisa interessante, do ponto de vista histórico, né, as catacumbas são muito importantes, né, os arqueólogos, especialistas, eles conseguem fazer uma certa estimativa, um certo gráfico do crescimento do cristianismo, percebendo em que épocas começou a ter um número maior, uma concentração maior ali de pessoas sepultadas, percebendo os vestígios arqueológicos da população que frequentava essas catacumbas. Os historiadores chegam à conclusão, pastor Luiz Eugênio e pastor Antônio Carlos, de que ali por volta do século IV há uma verdadeira, vou usar como expressão que é usada, uma explosão do cristianismo na Europa, nas regiões do Império Romano, que vai ter muita relação com a decisão política que virá adiante de liberar o culto cristão e depois de oficializá-lo, né, de institucionalizá-lo. Então, lembrando que aqui nós falamos de Roma, né? Sim. Roma, mas catacumbas não é só Roma. Nós falamos Roma porque as catacumbas de Roma é sede de todas as outras catacumbas, né? E aí você vai ver como Saracusa, né? Alexandria, Paris, tudo tinha catacumba, Nápoles, né? sim. Paris, essa cidade, Nápoles, né, que você falou, Nápoles. Então, nós estamos falando de catacumba de Roma, mas tinha outras cidades que tinham catacumba também. Mesma situação. Né? Mas, então nós falamos bastante coisa, muito representativa, representativas, né? As catacumbas de Roma. Mas interessante destacar que essa igreja perseguida, porque pagava o preço da sua fé com a própria vida. Essa era a igreja que nós identificamos aqui, vai ser objeto até de um comentário mais à frente. A igreja de Esmirna, né? E um texto da palavra sobre esta igreja diz assim: não temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Essa era a igreja. Nós vivemos hoje a igreja que tem toda a liberdade. Ninguém é fiscalizado. Aí, uma ocasião, acho que foi até pastor Gedeuti mesmo que disse isso. Assim, o que é mais fácil? Servir ao Senhor com fidelidade debaixo da perseguição ou debaixo da liberdade? São duas provas, né? Duas formas de ser provado, né? Mas nesta igreja aqui de Esmirna, essa igreja que passou por essas provas, pagando o preço da fé com a vida, não havia ninguém indefinido. Glória a Deus. Toda a igreja era definida. Não tinha meio termo com ela, porque ela já sabia que ela poderia
dar um abraço no filho, dar um abraço na esposa e não voltar. É verdade. Não é? Conta-se uma história de um irmão nosso na fé daquela época que saiu e foi pego pelas autoridades. Ele não ia negar o nome do Senhor, ninguém negaria, né? Não ia negar o nome do Senhor. E a igreja tomou ciência de que ele foi preso. Ele seria levado para que ele adorasse a César. Ele não ia fazer. Seria então lançado na arena. E ele mandou um recado para a igreja. Pediu à igreja para não orar, porque ele queria morrer. Ele queria cair aos pés do Senhor Jesus. Então, essa era a igreja definida da época das catacumbas de Roma. Com relação à ressurreição, nós lembramos aqui daquela passagem de Ezequiel do Vale dos Ossos Secos. Assim, como que os mortos vão ressuscitar? Precisa ter o corpo íntegro? E se ele foi lançado no fundo do mar? Se ele foi devorado por um peixe? Como que vai ser isso? Então, na visão do Vale dos Ossos Secos, havia um amontoado de ossos misturados. E o Senhor disse a Ezequiel, podem esses ossos reviver? E o Senhor mandou que ele profetizasse, né? O Senhor poderia fazer direto, né? Mas ele quis usar o profeta. Então, Deus usa os seus servos. Aprove a Deus usar os seus servos. Ele profetizou e os ossos se juntaram um ao outro. Depois profetizou novamente. Aí veio a carne, vieram os nervos e depois veio o espírito sobre eles e eles reviveram, uma multidão. Ressurreição dos mortos. Não importa se o seu corpo foi para o fundo do mar, se ele foi dilacerado, vai ser o poder de Deus que vai nos dar um novo corpo na ressurreição. E agora, ainda, fechando o nosso capítulo, ainda fazendo menção às catacumbas, o pastor Serlon disse aqui que elas tinham 800 quilômetros até de extensão. Quer dizer, é uma distância muito longa. Naquela ocasião não tinha carro a combustível, né? Era só puxado a cavalo, né? Mas num carro hoje de combustível, são 2 dias de viagem para chegar ao destino. De carro. Quantos quilômetros? 800 quilômetros. Somadas todas as catacumbas. Só de Roma é 200 quilômetros. A de Roma aqui, ó, 200 quilômetros de extensão as catacumbas que tinha em Roma, né? De Roma? É. E aqui, ó, porque por exemplo, era tipo um labirinto, tinha né? mais de Somava, 70 né? mil inscrições dentro das catacumbas. Muita coisa, ele escrevia muita coisa lá dentro. Pois é, porque, Luiz Eugênio, esses túneis, esses 800 quilômetros deve ser a soma dos diversos túneis. Soma dessas ramificações. Dos diversos, vários túneis que formavam essas catacumbas. Meus irmãos, nós ficamos aqui no episódio de hoje falando sobre essa passagem da igreja antiga, da igreja provada, pagou o preço da fé com todo prazer com a sua própria vida e caiu nos braços do Senhor Jesus. Amém. Agradecemos a presença aqui do pastor Luiz Eugênio e do pastor Serlon. Vai, Senhor. Pai, Senhor. Obrigado. E a presença dos irmãos. A paz do Senhor a todos.